nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. De novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esse grande bispo, São Francisco de Sales. Ele é bispo e doutor da igreja. É um santo francês. Ali, 1567 até 1622. São Francisco de Sales, ele é caracterizado como um grande diretor espiritual de almas. São Francisco de Sales, ele fundou uma congregação religiosa junto com Santa Joana de Chantal, as Visitandinas. Aqui em São Paulo tem essa congregação, onde elas vivem ali na clausura, rezando, se entregando, se penitenciando e rezando pela humanidade. Tem uma parte na vida de São Francisco de Sales que é muito importante. E isso é muito consolador para nós. São Francisco de Sales, ele lendo lá a vida de Santo Agostinho, antes da conversão de Santo Agostinho, ele viu que existia uma heresia dentro da igreja, onde eles diziam que existia apenas um número de pessoas que iriam se salvar. Só um número. E São Agostinho, ele seguia essa seita antes da conversão. E São Francisco de Sales, quando ele leu e viu essa parte, aquilo causou dentro dele uma inquietação muito grande. E nesta inquietação muito grande no coração dele, ele ficou com medo de ele não se salvar. E um dia, ele foi diante de uma imagem de Nossa Senhora. E ali ele rezou: a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, do corpo e da alma. Livra-nos de todos os perigos. Depois que ele fez a oração, ele ficou calmo e ali ele disse o seguinte: se são poucos, só um determinado número de pessoas, 144 mil, como diz lá no livro do Apocalipse, que quer dizer 144 mil, quer dizer um número infinito de pessoas, não um número simplesmente de pessoas, mas é para simbolizar uma quantidade muito grande de todos aqueles que irão se salvar. Não serão só 144 mil. Aí ele disse o seguinte: se são poucos, se só tem um número que já está premeditado de pessoas que irão se salvar, então eu vou fazer o seguinte: eu levarei a minha vida fazendo o bem. E depois de eu fazer tanto o bem, se eu for condenado, eu continuarei lá no inferno fazendo o bem. E é óbvio, meus irmãos, que uma pessoa que ama a Deus e faz tudo por amor a Deus e faz o bem por amor a Deus, jamais se perderá. E aí São Francisco aquietou o coração dele. Outra coisa importante na vida de São Francisco de Sales é
porque ele tinha um temperamento muito forte. Aqui vai para as pessoas que têm esse temperamento arrogante, aquele temperamento que já quer resolver tudo de uma hora para outra, aqueles que têm o pavio curto. São Francisco de Sales, por graça de Deus, ele foi moldando o temperamento dele. Mas eu quero dizer que isso é por graça de Deus, é na humilhação, é pedindo a Deus, Senhor, me socorra, é pedindo a Deus o auxílio. E ele foi moldando o coração, Tanto que o temperamento que ele tinha, esse temperamento muito forte, ele conseguiu dominar, aí com a graça do Espírito Santo, como eu estou falando, ele conseguiu dominar. E todas as vezes que ele entrava em alguma situação assim muito forte, muito difícil para ele, ele pegava as mãos dele, as unhas, e esfregava embaixo da mesa. Tanto que depois da morte encontraram lá embaixo da mesa dele as marcas das mãos diante do que ele vivia naquelas situações. E por incrível que pareça, ele não externava o que ele estava vivendo por dentro. E as pessoas o consideravam como um homem manso, um homem doce. Embora no interior dele a coisa não era bem assim. Com a graça de Deus ele conseguiu. Aqui está um santo que você que tem um temperamento forte, eu que tenho um temperamento forte, preciso pedir a ele a intercessão para que eu possa também controlar esses sentimentos, esse temperamento forte. São Francisco de Sales escreveu 2 livros importantes. O Tratado do Amor de Deus, que ele vai falar justamente do amor de Deus para conosco, e a Introdução à Vida Devota. Esse livro é um livro muito bom. Se você puder conseguir esse livro, você compre, para que você possa ser introduzido nesta vida devota, nesta vida de devoção a nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales, que ele rogue e peça a Deus por cada um de nós. E no Evangelho de hoje nós vemos aqui esta situação em que Jesus está ali pregando o Evangelho e os parentes dele não entendiam a situação de Jesus, diziam que Jesus estava fora de si. Porque o desejo de Jesus era tão grande de salvar as almas que Jesus não tinha tempo nem sequer para comer, porque ele queria salvar as almas. E os parentes não entendiam, diziam que ele estava louco, que ele estava fora de si. É assim que acontece. Quando nós queremos nos dedicar inteiramente ao Senhor e damos a vida ao Senhor, o mundo não nos compreende. As pessoas, quando estão no mundo, elas se dedicam tanto às coisas do mundo, aos prazeres e tantas outras coisas, e ficam até sem comer por causa dessas coisas, mas ninguém fala nada. Mas quando se fala de se dedicar a vida a Jesus, aí começam as contrariedades. As pessoas começam a falar daqui e começam a falar de lá. Mas nós, de maneira nenhuma, nós devemos abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe as pessoas falarem o que quiserem. Deixe elas falarem. O importante
é servir a Deus. O importante é ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sirvamos ao Senhor com alegria.